tudo bem? Espero que sim! Se você quer desenvolver maturidade emocional e aprender a tomar decisões mais inteligentes, este canal é para você. E hoje vamos falar sobre possibilidade e probabilidade. Mas que benefícios você terá ao entender o que é possibilidade e o que é probabilidade? Bem, entender a diferença entre probabilidade e possibilidade pode mudar completamente a forma como você toma decisões, e isto pode evitar grandes sofrimentos e, em alguns casos, até mesmo preservar a sua vida. No vídeo anterior, falamos sobre a autorresponsabilidade. Inclusive, vou deixar na descrição o link desse vídeo, caso você queira ver. Mas hoje nós vamos aprofundar um conceito que ajuda a colocá-la em prática, a autorresponsabilidade, que é a diferença entre possibilidade e a probabilidade. O que é uma possibilidade? Possibilidade é tudo aquilo, é algo que é possível acontecer. Por exemplo, é possível você ganhar na loteria. É possível acontecer um acidente? E a probabilidade é qual a chance de algo acontecer. Praticamente tudo na nossa vida pode dar errado. Mas a pergunta é: qual a probabilidade de dar errado diante das escolhas que eu estou fazendo? No vídeo anterior, eu citei o caso da Maria Eduarda, aquela moça que saiu para praticar um esporte radical e acabou perdendo a sua vida. Quais eram as possibilidades nesse caso? Havia a possibilidade realmente de não ter acontecido ou de não acontecer nada de grave, mas também era a possibilidade, tinha a possibilidade de dar algo muito ruim. E que foi o que aconteceu. Agora, a questão é: qual dessas possibilidades tinha maior chance de dar certo diante dessas circunstâncias? Bem, uma pessoa consciente de suas responsabilidades não considera apenas as possibilidades, mas considera também as probabilidades. Novamente eu digo aqui no vídeo, não é a Maria Eduarda a culpada pelo que aconteceu com ela, ok? Quem foi culpado, quem foram os culpados foram as pessoas que realizaram aquele evento. Eu apenas estou usando este caso para avaliarmos os riscos do que pode acontecer nas decisões que nós podemos tomar, ok? É para refletirmos. Muito bem. Acontece, gente, que existe um erro cognitivo muito comum. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma amiga que dizia assim, essa amiga fumava muito, e ela falava assim: ah, quem fuma tem câncer, quem não fuma também tem câncer, quem fuma morre, quem não fuma morre. Ela teve câncer. Tem gente que fala assim: ah, eu conheço uma pessoa, tenho um amigo que fumou a vida inteira e viveu lá seus 90 e poucos anos. É uma possibilidade, não é mesmo? Mas isto não altera a probabilidade do cigarro causar problemas de saúde, não é verdade? Ah, eu conheço uma pessoa, eu tenho uma amiga que conheceu um cara lá na balada e foi para casa dele e não aconteceu nada. Beleza, bom para ela que não aconteceu, certo? Mas não significa que o risco fosse baixo. Gente, a autorresponsabilidade vive no campo das probabilidades. Então nós devemos nos perguntar: essa escolha que eu estou fazendo aumenta ou diminui as chances
de trazer um sofrimento para mim. Essa decisão aumenta ou diminui as chances de alcançar os meus objetivos. Eu estou tomando uma decisão baseada em fatos ou em esperança? Aliás, me diga aqui no vídeo se você já tomou alguma decisão baseada só em esperança e qual foi o resultado. Vou gostar de saber, tá bom? É claro, gente, que existem os imprevistos. A vida não nos pede para prever o futuro. Não é isso. Ela nos pede, sim, para avaliarmos as probabilidades e fazer as melhores escolhas possíveis com as informações que nós temos. E hoje, cá para nós, não falta informação, certo? Vou contar a minha experiência para vocês, que aconteceu comigo em 2024. Eu caí num golpe financeiro presencial, nem foi online. Se eu tivesse analisado a possibilidade e a probabilidade, eu não teria caído nesse golpe. Mas eu achei que eu tivesse encontrado um novo trabalho que fosse me ajudar, ganhar ali, né, uma renda extra. E aí eu tomei uma decisão baseada em esperança. Então, eu vi só as possibilidades. A possibilidade de ter uma renda extra, de ajudar meus amigos financeiramente, de ajudar meu filho, que na época estava querendo comprar uma casa, mas infelizmente eu não observei a possibilidade daquilo ser um golpe. Eu deveria pelo menos ter pesquisado sobre a empresa, entre aspas, que estava me contratando. E o resultado, gente, foi que eu tive um prejuízo enorme. É lógico que os golpistas é que foram os culpados. Eles é que cometeram o crime, certo? Mas eu também tive ali a minha parcela de responsabilidade por não ter calculado os riscos. Na verdade, é comprovado cientificamente, tá? Que a maioria das nossas decisões nós tomamos usando o nosso lado emocional e não o nosso lado racional. Sem contar que às vezes tomamos decisões com o nosso psicológico abalado. Mas isso é tema para outro vídeo. Quando conseguimos sustentar duas verdades ao mesmo tempo, ou seja, que existem injustiças pelas quais não somos culpados, mas ainda assim podemos aprender algo sobre nós mesmos e nossas escolhas, isso vai significar ou significa maturidade emocional. E isso se aplica a qualquer situação, seja em relacionamentos, finanças, trabalho e assim por diante. A culpa paralisa. Agora, a autorresponsabilidade, ela transforma. Uma pessoa, no caso eu, que passei pelo golpe, se eu pensar, eu fui enganada porque eu sou uma burra, porque eu sou uma incompetente, porque eu sou uma fraca, enfim. Se eu pensar dessa forma, nós ficamos paralisados. Mas eu posso pensar diferente. Eu posso pensar que eu fui sim enganada por alguém que quis me enganar, mas eu preciso aprender que eu tive parte de responsabilidade por ter tomado uma decisão que eu não analisei as possibilidades. Eu, infelizmente, tomei uma decisão baseada em esperança. Lidar com as possibilidades na nossa vida é saudável. Digamos que ela seja o campo
dos sonhos, onde ali mantém a nossa esperança acesa. E vale até uma medida de ousadia. Tudo depende de cada situação. Então, podemos dizer que quando nos deixamos levar apenas pelo entusiasmo das possibilidades, sem olhar o mapa das probabilidades, podemos estar num caminho para um precipício, sem perceber, como foi o meu caso. Ou de forma literal mesmo, como foi no caso de Maria Eduarda. Às vezes, gente, ficamos tão motivados com alguma coisa que o nosso cérebro fica ali inundado de dopamina. E aí caímos na armadilha do excesso de otimismo, a ilusão de controle ou a paralisia da análise. O segredo é, quem olha só para os riscos pode nunca sair do lugar, mas quem ignora totalmente os riscos acaba sendo atropelado pela realidade. E nós podemos comparar a probabilidade com um cinto de segurança. Você pode dirigir o carro dos seus sonhos, é uma possibilidade, mas você precisa usar o cinto de segurança para te prevenir de um acidente. Tudo é uma questão de equilíbrio. Mas talvez esteja se perguntando, como posso desenvolver a autorresponsabilidade? Eu vou te responder no próximo vídeo. Inclusive, vou trazer técnicas de exercício para te ajudar. Então, não perca esse vídeo, tá bom? E lembre-se, gente, não podemos controlar o que vai nos acontecer, mas podemos aprender a tomar decisões que diminuam as chances de sofrimentos desnecessários. E é aí que a autorresponsabilidade se encontra com a prudência. E aí, gostaram aí do vídeo? Sou Sulamita, sou terapeuta comportamental cognitivo. E se você gostou, não deixe de dar o seu like aí, ok? E pode até apertar o sininho aí para vocês não perderem os próximos vídeos, para vocês serem notificados pelo YouTube, tá bom? No mais, espero ter ajudado com essas informações e deixo aqui um grande beijo para vocês.